Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Anne, sou terapeuta integrativa e hoje eu tô com mais um vídeo colaborativo, né, aqui no canal. E hoje eu tô com a participação especial da Estela Elídio. Ela é terapeuta, né, TRG. Eu vou explicar, na verdade, ela vai explicar o que é essa terapia. E eu tô aqui com o currículo dela, por isso que eu tô olhando para baixo. Vamos lá, ela é especialista em traumas emocionais. Ela tem 49 anos. E ela é pós-graduada em Gestão de Pessoas e Comportamento, formada em PNL, vivência em atividades de desenvolvimento humano, palestrante, terapeuta TRG, formada pelo IBFT, membro do Conselho Internacional de Formação de Terapeutas e futuramente vai ser também uma escritora. Então, eu gostaria de, né, dar as boas-vindas para a Estela. E já para começar, eu queria entender, ou melhor, todo mundo, né, quer entender o que que é, né, essa terapia, com essa sigla, né, TRG, e como que ela se diferencia aí de outras abordagens terapêuticas que a gente tem hoje em dia, né? Tem vários tipos aí, várias técnicas. Bem-vinda, tá? Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Anne, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando, né, do seu canal, né? Espero contribuir aí com alguma informação. E, bom, você pediu, né, para falar um pouquinho sobre essa terapia. Ela realmente ela não é muito conhecida, embora aí já tenha em torno de uns 5 anos que ela foi elaborada Bastante pelo tempo. professor Jair Soares, né? Então, desde a pandemia, ele elaborou, né, fez toda a estruturação dessa ferramenta aí que vem agora colaborando aí, sendo difundida e colaborando aí para a solução, né, dos traumas, né, das pessoas, né? A terapia TRG, né, o TRG significa terapia de reprocessamento generativo. Então, assim, é uma terapia, assim, o que que ela se diferencia das outras? Eu até vejo que os meus clientes, né, a gente chama até de clientes, isso também é um diferencial, não são pacientes, Pacientes. porque como na nossa terapia, os nossos clientes, né, eles são tratados como cliente, porque assim, paciente, o próprio nome já fala, a pessoa tem paciência com aquela situação ou com aquilo que ela espera. Na terapia TRG, né, como a gente lida com a dor emocional das pessoas, quando a gente tem dor, a gente não tem muita paciência, a gente tem pressa. E geralmente quem tem pressa, cliente tem pressa, ele paga aquilo, ele quer ver resultados. Então é uma terapia que ela tem, é uma terapia breve, né? Por que que é uma terapia breve? Porque ela tem começo, meio e fim, e então ela tem protocolos a serem seguidos dentro dela, uma metodologia, e ela se diferencia pela forma como ela é aplicada. Ela é baseada nas lembranças traumáticas, então a gente vai acessar lembranças traumáticas desde a mais tenra idade dela. Nós começamos a procurar lembranças traumáticas desde os 0 anos até a idade atual da pessoa. Ah, e aí a pessoa, vocês podem estar se perguntando, mas será que eu vou lembrar o que que eu fiz ou o que que aconteceu quando eu era bebê? Sim, muito provavelmente lembra sim mesmo, porque há uma condução, né, de nós terapeutas, no caso eu, né, tenho toda a estrutura, né, o conhecimento para poder conduzir a pessoa a essas lembranças. Não é uma sessão de hipnose, porque na hipnose Uhum. você, como diz, você fica num estado semi-inconsciente. Ou seja, você não está dormindo, mas também não está muito acordado. Você até responde aos estímulos, mas o estado de consciência, o estado de procura, né, das informações é um pouco mais profundo. Na TRG, não. Você vai estar o tempo todo consciente, porém o seu nível de concentração através da minha condução, né, da condução do terapeuta, é mais de relaxamento, né? Então você consegue acessar as Hum. informações. É Ah, como se nossa. dissesse assim, sabe, quando você fala assim,
quando você para pensar, você respira, você consegue se concentrar, você consegue achar a solução. Então, Sim. durante a sessão é a mesma coisa, você estando, né, respirando, né, porque tem um trabalho de respiração muito importante, que é o mais importante do processo, você está concentrada naquele momento e sendo conduzida, né, por um profissional adequado, habilitado, você consegue perfeitamente verificar as memórias. Nossa, que interessante. Eu particularmente não conhecia, né? Eu vim conhecer através de você mesmo, da nossa conversa um pouco antes aqui da gravação, e é bem interessante, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E como que você conheceu, né, essa técnica TRG? E o que que te motivou a se especializar nessa técnica, nessa terapia? Ah, uma pergunta muito interessante. Eu conheci, assim, eu sempre fui de fazer muitos cursos, né? E ainda mais com essa facilidade de internet. Então, eu lembro que eu estava fazendo um curso online, de mentoria financeira. E sabe quando aparece as propagandas, né? No YouTube tem muito disso. Às vezes você está assistindo um programa gravado, vem lá uma propaganda. E Uhum, nessa propaganda, né, o professor Jair Soares, que faz o meu, ele falava assim: você sabia que alguém já te disse que você deveria ser terapeuta? uhum. Perdão, psicólogo, né? Isso já me chamou a atenção, porque muita gente já me falou, até acho que o meu jeito de ser, né? Tem gente que fala que eu falo muito calminho, né? Que eu sei conversar. Então, assim, aí quando ele falou, eu sabia que e para ser é, terapeuta, você não precisa fazer, né, um curso especializado. Então, essa fala me chamou muita atenção. Eu cliquei no Saiba Mais, aí foi Uhum. onde ele explicou toda a metodologia do TRG, e quando se falou em traumas, né, e toda a explicação que vinha mediante o trauma, eu me identifiquei. Né, eu me identifiquei e lá tem um mini curso, né, que é uma chamada para o curso, um mini curso gratuito, e eu até pela chamada falei, nossa, me identifiquei super, né? Traumas, quem é que não tem traumas? Quem é que Né? não tem ansiedade? Então, todos os contextos que ele foi falando ali, eu fui me identificando muito, fiz o mini curso, e do mini curso eu saí apaixonada, falei, é isso que eu quero da minha vida. Mas a intenção ainda aí não era ser terapeuta, né? Eu tinha a vocação, mas era realmente porque a chamada e o mini curso me trouxeram assuntos, me trouxeram temas que eram muito relevantes na minha vida. Só ali eu tive acesso a respostas que eu procurei durante a minha vida inteira. Por que que aconteciam certas coisas? Por exemplo, compulsão à repetição, que é um dos temas que a gente lida. Por que que eu sempre atraía os mesmos tipos de relacionamento? Ou muitas vezes pessoas têm, por que que por que que as coisas só acontecem comigo? Então foram respostas que eu fui tendo ao longo do curso, né? E já no mini curso eu já fui descobrindo que isso Identificou. tudo me identifiquei bastante. Isso tudo tinha a ver não tinha a ver com sorte ou azar, né? Como eu Uhum. sempre aprendi durante a minha vida inteira. Tinha a ver Ou com conexões neurais muitas vezes até, de é trauma. karma. Isso, não, eu ouvi a minha vida inteira que era karma, né? Porque eu era de uma criança religiosa que era ligada muito ao karma. Então, e para mim, teve uma certa altura da minha vida que só falar que era assim mesmo, que era karma, que você não tinha sorte, você só tem azar, isso para mim já não bastava. Eram E a gente muitas respostas vezes, a gente muitas vezes acaba só aceitando, né? Ah, tudo bem, que vai ser assim a vida inteira. Então, a gente acaba que não abre a mente para outras possibilidades de diversas oportunidades que a gente tem, não só aquela que a gente define como karma, né?
Exatamente. Aí quando eu, né, através do curso, quando eu descobri, fui me identificando com cada situação, com cada aprendizado, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E como deu o resultado na minha vida, o resultado assim, a cada lembrança, né, porque eu passei também pelo processo, né, eu Uhum. não só fiz a formação, como eu tive uma terapeuta que aplicou todo o protocolo em mim, né? Então, Você teve acesso à a cada, técnica, né? Teve acesso à técnica como sim, cliente, no caso. exatamente, eu tive a vivência, né? Então, eu tive experiências assim, né? Que eu, a cada experiência, a cada lembrança era uma descoberta, e aí eu ia fazendo o link. Teve coisas que aconteceu quando eu tinha 3, 4 anos de idade, que eu tive acesso à lembrança e relacionei ao que acontecia na minha vida depois de adulta. Então, aí a partir desse momento, então, e toda vez que a gente tem um trauma, mesmo que a gente seja um bebê, esse trauma causa um congelamento, o que a gente chama na terapia, né, e muitos psicólogos também Uhum. usam essa abordagem, essa linguagem, causa um congelamento emocional. Então, a reação ou o sentimento, ele fica congelado e ele causa, por mais que a gente não lembre, ele ficou congelado, mas os gatilhos, né, os sentimentos, eles vão provocando gatilhos ao longo da vida. Então, assim, a raiz do problema pode estar lá na sua infância, mas ele está congelado, você não lembra. Só que as consequências, né, os sentimentos, eles continuam perpetuando ao longo da tua vida. Então, enquanto isso não for trabalhado, enquanto isso não for descongelado, não tem aquela que a gente chama assim, toda vez que a gente fala assim, foi uma virada de chave na minha vida. Essa virada de chave é o descongelamento, Acho que na entendeu? própria Então, assim, psicologia, eles usam como uma forma lúdica, talvez, de falar sobre isso. uhum, A gente coloca na gavetinha e guarda. Guarda aquela sim, situação, aquele fato traumático, seja o que for, numa gavetinha e guarda e fica lá. A gente não tem acesso, muitas vezes a gente deleta aquela informação, aquela situação. A gente não lembra da situação, mas a gente lembra do sentimento ou daquela emoção que aquilo causou. E alguma situação ex- parecida com aquilo faz você lembrar, sentir, enfim, toda aquela coisa que você sentiu antes, porém você não se lembra exatamente, muitas vezes, o que que causou aquilo, né? O que que tá lá naquela gavetinha presa no seu subconsciente, né? A psicologia, eu acho que ela leva muito para esse lado, né? exatamente isso. Exatamente isso. Eu costumo falar nas sessões que a gente trabalha com duas mentes, né? A consciente e a inconsciente, só que a Uhum. inconsciente ela grava muito mais informações do que a consciente. A consciente ela é muito aqui e agora, e o inconsciente ele só vai guardando, ele vai engavetando as informações, só que ele engaveta tudo, né? As Coisa informações boa, boas, ruim. coisa ruim, mais ou menos importante, não importante, ela vai. Só que aquilo lá, uma certa hora, ela vai formando assim, como se fosse um quartinho da bagunça. Aí vai dando pane no sistema, porque uma hora esse quartinho da bagunça ele enche. É bem aquele filme, quem assistiu, Divertidamente. Aquelas bolinhas né, que ela vai Exatamente, lá, guarda e ele vai mandando lá para o arquivo morto, vamos dizer assim. exato. Bem explicativo, eu acho, para as pessoas poderem entender. Quem assistiu, acho que consegue compreender. Mas de forma mais prática, assim, como que funciona uma sessão de TRG? Então, eu peço para a pessoa, né, primeiramente, né, eu faço uma sessão uns momentos ali de relaxamento, respirando, inspirando, respirando e inspirando, né, e eu peço para ela, eu dou um limite de tempo, assim, cronológico, de idade, vamos supor assim, eu vou pedir para que você feche os olhos, e tente se lembrar isso depois da respiração, a hora que eu Uhum. vejo que a pessoa, sinto que a pessoa já está num nível assim de relaxamento ali, né, mais tranquilo, eu peço para ela, tente se lembrar dos piores momentos da sua vida, por exemplo,
como eu começo sempre do zero aos 5 anos de idade. Então, eu delimito o tempo de idade, e ela vai lá buscar. Como se eu tivesse, é como se eu falasse assim para você: o que você tomou no seu café da manhã hoje? Geralmente, mesmo que foi hoje de manhã, você não vai responder de bate-pronto, A né? gente tem que Você parar para vai pensar. pensar, É. ó, eu fui pensar, pô, na sessão é a mesma coisa. Só o período de tempo que vai ser maior, né? Então, Esse assim, você vai. essa zero idade, ela registra enquanto o feto está na barriga ou pós-nascimento? Somente pós-nascimento para frente? Olha, como pode, eu já tive clientes que trouxe registro Durante. do útero Que durante a legal. gestação, trouxe, tá? Agora, geralmente, 0 anos, não, já tive clientes que registrou, 0 anos são os meses, tá? Ah, eu tinha meses quando isso Uhum, aconteceu. E tanto isso é verdade que teve uma cliente que registrou alguma coisa de meses, só que como ela estava nas primeiras sessões, as pessoas que estão com mais sessões, elas já estão acostumadas. Então, tudo que uhum, elas lembram já não é tão assim, nossa, ai, será que é verdade ou não? Elas já estão acostumadas que aquilo realmente aconteceu. Aí, uma cliente minha, acho que ela estava na primeira, segunda sessão, ela acessou uma memória de quando ela era bebê. E ela falou: será que aconteceu? Eu falei assim: olha, muito provavelmente aconteceu, tá? Não é fruto da sua imaginação. A gente uhum. não lida com fruto da imaginação. Não é uma coisa assim que você, geralmente, na sessão TRG, geralmente tudo que vem à tua mente é porque ou aconteceu ou você, de alguma certa forma, viu ou Registrou daquela ouviu forma. e registrou, tá? E eu falei assim: olha, uma forma que você tem de saber, se você tiver acesso à pessoa que estava na sua lembrança, se você tiver acesso a ela, você pergunta a ela. E no caso era o Sim. pai e a irmã dela que estavam na lembrança. E ela foi perguntar, e depois ela me ligou, assim, super feliz, que ela falou: nossa, isso ela realmente aconteceu, é verdade. Meu pai até perguntou como é que eu lembrava disso, eu era um bebê, né? Então eu falei assim: foi o que eu fiz. Mas é bom que o cliente tire a prova mesmo para saber que Sim. não é uma invenção da cabeça dela. Eu pergunto, né, essa questão do feto e tal, porque muitas coisas durante a gravidez, né, muitas pessoas, principalmente a parte da psicologia, fala que o feto, ele registra muitas coisas que acontecem durante a gravidez, até mesmo questões de estresse, né, fisicamente, ali a criança, ela tá sentindo. Então, por isso que eu perguntei se também durante essa parte fetal, né, da gravidez, a gente também consegue buscar com essa técnica do TRG, buscar esses traumas lá do período fetal mesmo, né? Uhum. Mas é bem interessante. Tem gente, como eu falei, né? Uhum, Teve cliente meu que acessou. A gente não pede antes disso, porque geralmente o que acontece é mais depois do nascimento. Como durante a gestação é realmente isso que acontece. Os uhum. traumas que ela pode ter é proveniente de coisas externas que a mãe sente, né? Então ela Passa, uhum. cada, cada coisa que ela passa contrai o útero. Por isso, eu não sei se você tem filhos ou se já ouviu falar, né? Que muita gente fala assim: olha, quando está grávida, ó, não fala tal coisa, porque o bebê já sente, o bebê já ouve, Uhum, né? Ele não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Só que o sentimento já fica ali, porque se você contrai, ele sente a contração. sim. Então, de certa forma, ele vê que tem uma mudança ali. E um detalhe legal que eu costumo explicar para os meus clientes, e que o nosso grande primeiro trauma da vida já é o nascimento. Já é o nascimento, exatamente. É o nascimento, porque assim, você está ali quentinho, ficou ali É, 38, 40 semanas no quentinho, sendo alimentado, né, no escurinho, e de repente você sente uma pressão para ser expulso dali, daquele quentinho, sai para um lugar todo cheio de cores, de luzes, de
sabe, de barulho, né? Isso Às quando vezes o médico o bebê já não tem trauma no próprio parto, né? Que às no vezes próprio fica ali, ou na própria cesárea, ou a criança às vezes ela tá o virada e tem que fazer aquele cordão processo de virar a criança, todo um processo tem, mais, então assim, né? e é o primeiro, o outro segundo, que nem tem tanto assim primeiro e segundo, mas também acontece no nascimento, é porque ali é cortado o primeiro grande vínculo que a gente tem. A Por mãe, isso que né? muitas vezes, isso até é falado por alguns especialistas, por isso que muito provavelmente a gente tem problemas com a perda, ou com a separação, ou de ficar sozinho. Né? O ser humano ele já não nasceu para ser sozinho, né, em alguma espécie, mas geralmente é por conta dessa lembrança inconsciente, traumática, né, do nascimento, que houve aquela Uhum, ruptura, né, teve o corte ali do cordão umbilical que você perdeu ali, né, a conexão, né, direta com a mãe, né, sim. e depois você tem outras conexões, mas aí elas vão ter que Uhum. ser criadas ali, o afeto, o carinho, né, o cheiro, mas eles vão ser criados. Então, e assim, o outro grande trauma da perda, né, que a gente não consegue muitas vezes lidar, é porque a gente tem muito receio do que vai acontecer depois, ou que eu nunca mais vou ver aquela pessoa, ou nunca mais vou ter aquilo comigo. E é isso. E que tipo de queixas ou situações a TRG costuma tratar com mais eficácia, ou que você até mesmo tenha, né, na sua prática, e o que você mais viu e que falou, olha, esse tipo de trauma tem bastante eficácia. Ó, na verdade, a técnica em si, ela trata de todos, todos. A gente trata dos sintomas, procurando a raiz desses sintomas. A gente vai descobrir a causa e Uhum, descobrir na causa, trabalha-se a causa e os sintomas amenizam. Não vou dizer que eles desaparecem, tá? uhum, Eles amenizam e amenizam de uma forma com que a pessoa começa a se sentir livre daquele aprisionamento, porque os sintomas eles aprisionam. A pessoa aquilo lá começa a amenizar e você se sente, ufa, ai, aliviado e consegue fluir, deixar fluir a vida, né? Então, assim, mas falando em sintomas, os que mais eu vejo aqui nos meus atendimentos é culpa, tá? uhum. Culpa, ansiedade, tá? Eu acho que ultimamente o que eu tenho tratado é culpa e ansiedade, é o que mais eu vejo, mas cada cliente tem o seu Uma em demanda específico. diferente. Uhum, É bem diferenciada, mas ao mesmo tempo é bem legal. E no meu caso em específico, eu verifiquei muito abandono. uhum. Abandono. Isso foi uma recorrência da minha vida, mas que eu descobri qual que era a raiz dele. Eu acho que eu não perguntei no começo, quanto tempo que você já está trabalhando, atuando como terapeuta, né, TRG? Há um ano. Um Vai ano. lá, tá Legal. partindo para um ano e meio, mais ou menos. Tá. E quais os benefícios que você tem percebido nesse decorrer de quase um ano e meio aí da sua experiência? É, os benefícios que você percebeu pelos seus pacientes? Você consegue ter, e tal cliente, os pacientes não, né, clientes, tal Cliente. cliente, a maioria que tinha esse trauma X, eles conseguiram tal benefício. Não sei se consegue falar de uma forma ampla ou se cada caso realmente é um caso. Ó, consigo falar, né, de alguns que já estão apresentando resultado, tá? Porque assim, como é uma terapia que tem um processo a ser seguido, então os resultados eles vêm com um tempo, tá? Ah, Então, mas tem alguns clientes meus que já estão vindo e trazendo resultados assim maravilhosos, é, mais resultados assim de ação, né? Pessoas que eram procrastinadas. Você perguntou anteriormente, né, outro problema, procrastinação. Quero fazer, são pessoas geralmente, já atendi crianças, já atendi adolescentes, mas assim, a grande maioria dos meus clientes são adultos, então muita gente aí querendo
alavancar na carreira, ou transicionar a carreira, ou fazer algo de importante com aquilo, com toda a bagagem que a pessoa tem, mas está Uhum. ali, não consegue, tem medo do que vão falar, tem medo do que. Ou pessoas que já foram tão. Hoje mesmo eu tive um caso de uma cliente que já está há algum tempo comigo e já está colhendo resultados, né? De que ela mesma falou: nossa, se fosse anteriormente, se fosse algum tempo atrás, eu não, ela se deixava, ela não tinha força para responder, para se posicionar, né? Hoje ela falou assim, não, aconteceu tal fato, e eu tive coragem de falar, não, olha, não, para mim não dá tal coisa, então, e eu fiquei assim, nossa, que, olha como são. Ela já hoje ela já consegue se posicionar, né? Ela consegue se expressar. Ela fala assim, são palavras dela, eu não sou mais manipulável, né? Eu não sou, eu consigo enxergar agora o que eu devo, o que eu não devo fazer. Então, até o benefício da TRG, isso também eu posso falar por mim mesma, né? Que Uhum. aconteceu comigo também. Hoje eu tenho acesso a certas atitudes, eu tenho muitas atitudes assim que antigamente eu não teria, por receio de eu tinha, no meu caso, eu tinha muita questão de não merecimento, eu achava que eu não merecia, né, tal coisa. Eu era uma pessoa assim, eu tinha muito estudo, como você viu aí o meu currículo, você Uhum. discorreu o meu currículo, muito currículo, muita experiência, mas pouco resultado, Tinha entendeu? bastante Hoje já, capacidade, mas não, né, no caso do seu merecimento, você não se exato, achava que não, tinha não se esse. achava. E isso eu tinha um fundo emocional que eu também, no meu caso, eu achei aonde eu estava. Qual foi a raiz dessa minha questão de não merecimento? Entendeu? Então, depois, né, se houver oportunidade, eu posso até contar um case meu ou de um cliente também. Eu tive clientes assim, uma cliente que me marcou bastante, né, que tinha problemas com relacionamento, né, relacionamento tanto, né, ela com ex, com passado, e ela com um filho, né, que está morando longe dela, o único filho e tal. E um dia ela chegou na sessão com ele, depois de várias sessões, de um longo acompanhamento, de um longo trabalho. Um dia ela chegou, eu abri a tela, que o meu atendimento é online, abri a tela, já vi que a fisionomia dela já estava, sabe, reluzente. Diferente. Aí você pergunta assim, gostaria de comentar alguma coisa antes de começar? Hoje eu tenho para comentar. Então, faz uma semana, hoje faz exatamente uma semana que eu casei. Oi? Como assim, casei? Né? Daí ela super feliz e o mais importante, não é só casar, não é só ter um novo relacionamento. Ela falou assim, hoje, Estela, eu sei, eu estou nesse relacionamento, mas eu sei exatamente qual que é o lugar dele na minha vida e qual que é o meu lugar nesse relacionamento. Então, isso que é o mais importante. Ela não estava só com uma pessoa, né? Como eu vejo muito hoje, principalmente as pessoas estão muito carentes, as mulheres estão muito carentes, vão entrando, Sim. pulando de relacionamento em relacionamento. Então, no caso dela, eu já senti assim, ela está num novo relacionamento, mas agora ela está pisando em terra firme, De uma forma né? muito mais Porque todo mundo. madura que antes ela não estava, né? Às vezes não estava nem preparada para aquilo, né? Exatamente. E ela relata mesmo isso, agora eu estou mais consciente, né? E que conselho você daria para quem está pensando em iniciar a TRG? É, você diz como cliente ou como formação? Pode ser os dois. Eu acho que vai ter público tanto interessado em se formar, como também público querendo se tratar. Então, acho que se você tiver as duas vertentes aí para falar, acho que é interessante. Olha, o conselho que eu daria é assim, faça terapia. Terapia nada mais é do que também um autoconhecimento, tá? Então, assim, a partir do momento que eu acho que o autoconhecimento é a chave para abrir muitas portas, para derrubar Uhum. muitas barreiras, né? Você se conhecer, você saber o porquê você se comporta desse jeito,
E a partir do momento que você se conhece, você começa a conhecer o outro também. Você começa a ter um outro olhar, porque agora você entende como que as pessoas funcionam. Né? Sim. Então, eu aconselho assim a fazer terapia. É, existe inúmeros tipos de terapia, então assim, cada pessoa Sim. ela se adapta a um Uhum. tipo de terapia. É, por conhecimento de causa, eu recomendaria uma terapia, por isso que eu até me especializei, porque trauma é uma coisa que muita gente só tem acesso a, a saber os sintomas, porque assim, Uhum. sintomas você tem. Então, assim, Uhum. tá ali muito aparente. Por exemplo, ansiedade é um sintoma, a pessoa fica lá com falta de ar, com palpitação, só que ele é só um sintoma. Você vai ali, Sim. toma um remedinho, aí ele ameniza, mas daqui a pouco ele volta de novo. Então, tem uma raiz, né? Então é só um sintoma, é depressão, é só um sintoma. Mas por que que isso acontece? Né? Por que que eu estou tendo esses sintomas? Né? Onde que está a causa disso? E muitas vezes, aconteceu, perdi o meu filho, ou me separei agora. Aquele sintoma que você está tendo, muitas vezes a origem não está no acontecimento mais próximo. Já Sim. tá vindo isso, tá vendo rolando desde muito tempo e você foi tapando o sol com a Esse só peneira até foi uma hora, uma gota no copo que uma já estava gota quase d'água. transbordando, né? Exato, né? Então já tinha um problema ali. Então, assim, Uhum. eu recomendaria assim que as pessoas procurassem se conhecer melhor, procurassem fazer terapia para ser um ser humano melhor, né? E enquanto formação, eu também aconselharia, porque assim tem muita gente precisando de pessoas que Sim. ajudem, que tenham empatia, porque nessa profissão a gente tem que ter muita empatia com o Uhum. próximo. Sim. Né? E tanto é que parece que a parte mais gostosa da minha sessão é a sessão de avaliação, porque na sessão de avaliação é onde a pessoa fala de tudo, a diferencial da TRG, né, da sessão da TRG para as sessões de psicologia, né, e outras terapias, é porque assim você não precisa necessariamente falar qual é o problema. Então, muita gente até falava assim, não, mas eu não vou poder falar. Eu falei, não, porque aqui não é sessão de psicólogo. Aqui é terapia, aqui é prática, né? Então, a sua prática não precisa falar. Mas uma coisinha ou outra aí, Eles né, que acabam é falando, amigável, né? não, fala, acaba falando, mas não necessariamente. Então, eu percebo, por isso que eu até instituí, né, que tinha essa sessão de avaliação, porque eu senti que as pessoas tinham muita necessidade de expor os seus problemas. E, Sim. e quando eu falo assim, quando você for expor os seus problemas, quando você estiver sentindo alguma coisa, é, es- procure uma pessoa especializada, porque hoje em dia, até os melhores amigos, eles muitas vezes, por eles não terem experiência para te ajudar, né, não sabe o que fazer, eles acabam falando qualquer coisa, ou se não tem aquela amigo ou amiga, e você fala assim, nossa amiga, eu tô com uma dor de cabeça, aí a pessoa vem, nossa, eu tô com uma dor de cabeça também. Né? É, Nossa, menina, aconteceu comigo, aí a pessoa começa a falar em cima de você e você acaba não falando nada e acaba engolindo aquela dor que você estava sentindo. E um verdade. profissional, né? E um profissional, eu falei assim, gente, procura um profissional habilitado para o seu tipo de problema. Uhum. Né? Não adianta você estar com um dedo quebrado e ir digamos assim, no pediatra. Ele não vai poder te ajudar. Ele vai te Sim. mandar para um especialista, que é um ortopedista, né? Que nem eu Sim. também uso muito esse exemplo. Você vai num clínico geral, você está com um sintoma, você vai num clínico geral, ele vai generalizar o teu problema. De repente, se tem um surto ali de muita gente com dor de cabeça, ele vai falar, é virose, porque várias pessoas estão. Agora, Sim. se ele pegar a fundo, fizer um exame detalhado, ou se você tiver um sintoma bem específico, ele vai falar, então você vai procurar um especialista nesse assunto, né? Se for um Sim. caso de ossos, né, ortopédico, ele vai, procura um ortopedista, um caso de visão, procura um oftalmo. Então, cada coisa tem o seu profissional adequado para Sim. você procurar. Sim. E no caso da saúde mental, das emoções, do comportamento, não é diferente. A gente tem as pessoas certas para procurar. É que as pessoas Sim. estão tão desesperadas hoje em dia, tão, né, sufocadas, né, que elas
procuram qualquer um, qualquer pessoa e qualquer fuga também, né? E aí vai nesse determinado profissional, não dá certo, não gosta e generaliza também. Ah, esse tipo de terapia não presta. Generaliza Ah, também. isso aí não funciona. Nada disso dá certo. E aí é onde a pessoa muitas vezes fecha a porta por ter procurado um profissional que não era para ela não era o ideal, né? Não que o profissional seja ruim, mas às vezes Exatamente. para a situação dela, ele acabou que não deu certo, né? E tá tudo bem. Assim como também tem médicos que a gente gosta e tem médicos que a gente não gosta, né? Exatamente. Tem Né? remédios que dão certo. Por exemplo, Exato. eu estou com dor de cabeça, você está com dor de cabeça. Se a gente tomar o mesmo tipo de remédio, é capaz de fazer efeito para você e não fazer para mim. Sim, Porque sim. a raiz do nosso problema é É diferente. O outro. É, sintoma é igual, exatamente. mas Sim. a raiz é diferente. E para quem quer te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, passa para a gente seu Instagram, ou até mesmo se, né, você quiser passar o seu contato de telefone, enfim, fica à vontade. Claro. O meu Instagram é @Estela Elidio Terapeuta, né? O meu nome e sobrenome e terapeuta, tá lá facinho no Instagram. E o meu telefone de contato, que é por onde eu atendo, né? Faço todos os atendimentos, é o 12 988434001. Legal. Stella, eu agradeço muito. Obrigada por vir falar dessa terapia que é tão nova para vocês quanto para mim. Acredito que muita gente vai começar a pesquisar mais e até mesmo entrar em contato com você, porque é o que você falou, existem várias terapias, técnicas que podem auxiliar as pessoas, né? E nesse caso de traumas, o TRG eu acho que ele é mais indicado, na verdade, né, para É o mais os indicado. traumas. Então, Sim. eu acho que quem tiver aí com algum trauma, ou pelo menos acredite que esteja, né? Porque muitas vezes a gente também não sabe que a causa daquilo é um trauma. Então, fica o convite para você, né? Entrar no Instagram da Estela, conversar com ela e, quem sabe, aí fazer até mesmo um tratamento. E, e é isso, gente. Eu só tenho a agradecer muito a Estela por ter vindo aqui, compartilhado toda essa experiência, os seus conhecimentos. Quem sabe numa próxima a gente vai, né, fala de outros assuntos, ou até mesmo de um determinado tipo de trauma, como que trata, como, enfim, a gente pode elaborar melhor isso. Mas gratidão por ter Com vindo, muito certeza. obrigada. E para vocês que estão aqui no canal assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo se você achou interessante e acha que é interessante também para outra pessoa. Se inscreva no canal, ative os sininhos, que toda vez que a gente compartilhar aí um vídeo novo, vai aparecer para você aí a notificação. Gente, até mais. Obrigada, Estela. Obrigada a você. Até mais. Até.